Será que eu nunca mais vou precisar oxigenar meu mosto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos falar sobre esse artigo científico que trata sobre o uso do azeite nas leveduras como uma alternativa para a aeração do mosto. Olha que incrível, pessoal, esse artigo aqui que eu encontrei e eu vou deixar ele aí linkado aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem e poder ver ele nos detalhes. Vamos passando aqui pelos principais tópicos do artigo para vocês verem que interessantíssimo que fala sobre aqui. Então, primeiro fato importante a ser ressaltado é que esse teste que apresenta nesse artigo não foi feito num laboratório de uma universidade com uma amostra pequena, mas sim foi feita numa companhia cervejeira, né? New Belgium Brewing Company, né? Uma fábrica cervejeira aí de grande volume, né? Testando lotes aqui, como nós iremos ver aqui mais adiante, de uma monta muito grande. Então não é simplesmente um teste ali num fermentador de 5 litros, de 2 litros, uma coisa de Erlenmeyer, não. É um estudo que comprova que os resultados obtidos podem ser ampliados aqui, né, para essa larga escala e, obviamente, utilizados por nós. Importante também ressaltar que a parte de análise de painel sensorial foi feita pelo departamento de análise de qualidade da própria empresa. Então eles possuem lá uma série de panelistas formados, graduados aí, né, sommeliers, para fazer a avaliação no qual eles podem auferir, né, um grau de confiança muito alto na realização aqui dos testes, beleza? Então vamos dando uma passagem aqui, né, temos aqui um índice sobre o artigo e logo a gente chega aqui, né, ao resumo do artigo. O que ele fala aqui de modo geral sobre a introdução desse artigo. Nosso artigo começa falando aqui sobre o trabalho, né, que as cervejarias estão tendo de pesquisa para diminuir o uso do oxigênio, da oxigenação, como um processo aí de aumentar a estabilidade da cerveja, tanto estabilidade de sabor quanto de aromas, né? Então, quanto menor for o contato do oxigênio com a cerveja, maior é a vida longa, né, o shelf life, a durabilidade da cerveja, que é um fator aí de qualidade amplamente utilizado e perseguido por todas as cervejarias. Depois aqui, mais adiante, começa citando estudos sobre aeração da levedura antes da inoculação, né, ou adição de ácidos, do ácido linoleico, né, ácidos, gordura não saturada, para promover para leveduras características similares à aeração do mosto, né? Qual é o papel da aeração do mosto? É permitir ali que a levedura ela crie aquela camada de pele, de gordura, que vai promover a divisão celular. Então tem esses estudos na substituição do ácido linoleico, que é o que promove esse aumento da parede celular da levedura, e isso normalmente que é feito pelo oxigênio. O texto fala da possibilidade de pular essa parte da oxigenação, indo direto à introdução do ácido linoleico, já criando aí essa parede celular para a levedura, né? E aí também fala, né, desses métodos de aeração que podem reduzir a potencial oxidação. Então, ao invés de você fazer a aeração do mosto, você faria a aeração da levedura ou outras alternativas que é apresentado aqui no texto para reduzir esse risco potencial de oxidação. Aqui novamente ele relembra que foi testado numa escala completa da cervejaria, né? E aí ele já começa resumindo que ao misturar o azeite de oliva na levedura, durante a guarda dessa levedura, né, uma levedura que é reutilizada, ao invés de fazer a aeração no mosto, houve um pequeno aumento, né, no tempo de fermentação, mas a fermentação ela pôde ser alcançada, ela foi concluída com satisfação. É um resuminho aí do que a gente vai ver, né? E também fala que os perfis de ésteres produzidos usando o óleo de oliva foram um pouquinho maiores do que os do controle.
e quais serão os resultados desse aumento aí levemente significante desses ésteres. Então, continuando aqui na introdução, ele repete aquela frase, né, que eu já comentei, que o contato, né, da cerveja ou do mosto com oxigênio leva a cerveja a estragar, né, tal do Stalin, né, o envelhecimento do produto. Não é estragar de apodrecer, mas esse envelhecimento do produto, é isso que é a conotação, né? Mas que a areação do mosto é considerada necessária, porque sem ela as leveduras não vão ter a saúde necessária para conseguir fermentar o mosto de forma correta, de forma adequada, né? Esse aqui é um trecho aqui do livro do Kunze. Então a gente sabe, resumindo aqui, né, que o oxigênio ele é necessário ali durante essa etapa inicial da fermentação. Depois ele cita aqui que entre os reusos da levedura na fábrica, né, normalmente, de grosso modo aqui, ele cita o seguinte cenário, que a fábrica ela compra inicialmente uma levedura seca, liofilizada, e aí nessa primeira utilização ela normalmente não oxigena o mosto, mas depois ela faz a coleta da levedura e vai reutilizando ela lá de 5 a 10 vezes, e nesse reuso da levedura sim é necessário fazer aí a areação do nosso mosto, né? Então vamos lá, ó. A levedura é normalmente coletada de um fermentador no final da fermentação, guardada num tanque de armazenamento. A levedura então é reutilizada para fermentações subsequentes, né? Fermentada ali, como eu falei, 5 a 10 vezes. Fala que no final da fermentação a qualidade da levedura é muito baixa, né? Está muito pobre devido ao reuso e devido também a essa retirada de nutrientes todos necessários, né, que foram esgotados da última fermentação. Então, que a oxigenação é tipicamente adicionada para promover aí uma nova fermentação, que toda fermentação precisa então de uma nova oxigenação. E aí fala então dessa alternativa de arear o mosto e adicionar esses ácidos graxos não saturados diretamente na levedura na hora do armazenamento. Então vamos substituir aqui a ideia do artigo, substituir a aeração pela introdução dos ácidos graxos não saturados diretamente na levedura durante essas entre-safras, né? Então vamos entender o seguinte: houve uma fermentação, eles recolhem o fermento, guardam naquele tanque que eu citei durante 2 ou 3 dias, vamos ver os prazos ali embaixo, e aí durante esse período de guarda, né, vamos resumir assim, esse pedaço de semana de guarda, a levedura entraria em contato, seria guardada também com uma parcela desses ácidos graxos aqui durante o armazenamento, o que faria, né, mudaria o cenário, ela não estaria mais pobre de nutrientes, ela teria isso daqui para naquele período ali de incubação de baixa temperatura, ela se reforçar, absorver esses ácidos graxos, se preparando para uma nova fermentação. Então vamos passando aqui, né, mais um pouco, ele explica aqui sobre o papel aqui da aeração. Chegando aqui embaixo, a gente tem mais um trecho em destaque, que ele fala do problema da superoxigenação do mosto, né, que não vai só exceder a produção de leveduras durante a fermentação, vai ter um excesso de biomassa, mas isso vai causar aí problemas de atenuação, problemas de reprocessamento de ésteres, né, e também pode ser inibida, né? Ela pode não conseguir fazer a fermentação total aí da cerveja. E também com esse período de contato com o oxigênio no mosto, pode gerar aqui, ó, potentes reações químicas oxidativas que vão tomar o lugar, né, de precursores para envelhecer a nossa cerveja. Então aqui a gente pode lembrar, por exemplo, da presença do oxigênio em NEIPAs, né? NEIPA é um caso bem clássico, a gente tem que tomar muito cuidado ali da presença do ar, né, e do oxigênio, diretamente falando, com o lúpulo solubilizado na cerveja, porque ele facilmente oxida, escurece e dá o gosto de envelhecido em NEIPAs. Então aqui ele chama atenção para isso de modo geral para todas as cervejas, né, gerando esses percussores, e nós sabemos que alguns estilos como IPAs, NEIPAs, eles vão ser mais largamente afetados. Então ele fala aqui que embora a levedura
ela pegue o oxigênio do mosto muito rápido, né, as ações de oxidação continuam ali, né, crescer proporcionalmente na mesma velocidade e elas ficam ali, então, dependentes, né? Então, o que acontece? O oxigênio está ali solubilizado, mas se tiver oxigênio demais, a levedura não vai conseguir tomar todo aquele oxigênio para ela. E o oxigênio residual vai acabar gerando essas ações aqui de reação de oxidação de envelhecimento. Então ele fala aqui, né? E se a gente pudesse eliminar completamente a aeração do mosto, né? A gente poderia ter um aumento da estabilidade do sabor da cerveja. Então, se eu evitar essa possibilidade desse oxigênio livre que está ali para de uma forma ruim acabar envelhecendo a cerveja, não tendo esse oxigênio, então, consequentemente, eu aumentaria aqui a estabilidade de sabor da cerveja. Depois ele fala brevemente, né, sobre esses trabalhos que estão tendo para investigar o uso da levedura aerada antes do uso, né, ou seja, primeiro faz a aeração da levedura, eu não sei como, aqui ele não explica, né, se eu acrescentaria um pouco de água e ali naquela água onde você tem a levedura faria a aeração ali, e se aquilo fosse suficiente, a oxigenação daquela pequena quantidade, depois você jogaria na cerveja ou deixaria ali um tempo, né, recebendo essa oxigenação para depois ser inoculado. Ele não fala, ele só fala do fato em si, né? Então a gente vai descendo aqui e aí ele começa a citar aqui no final que essa aeração da levedura não parece ser prática, né, para cervejarias, porque o oxigênio não pode ser adicionado na levedura muito cedo. A gente só pode adicionar o oxigênio já ali no momento da inoculação. Então seria uma coisa que eles teriam que fazer ali logo antes de inocular a levedura. Então ele fala aqui que a presença do oxigênio na levedura causa que a levedura utilize todas as reservas de glicogênio e de trialose. Então, se ela não tiver ali o açúcar do mosto para puxar essa energia e fazer a multiplicação celular, ela pode acabar entrando aqui num starve, né, numa falta de alimento e entrar em hibernação ou mesmo morrer. Então a gente não pode oxigenar sem ter alimento para a levedura. Então ele fala que não é prático fazer esse tipo de aeração de levedura, né, sem a presença aí dos açúcares. Depois ele resume aqui também dizendo que a teoria indica que o tempo de fermentação entre uma aeração tradicional e essa sugerida, né, essa que a gente vai ver agora aqui do azeite, ela tem um aumento aqui de 30%. Então parece que essa técnica ela aumenta um pouco a duração da fermentação. Acaba que você tem, entre aspas, aí, um prejuízo no seu cronograma cervejeiro. Então, continuando aqui, aqui ele fala sobre adicionar o ácido linoleico diretamente ao mosto, né, no momento do uso, mas isso tem acarretado mudanças significativas de sabor por conta do aumento aqui dos ésteres, né, de acetatos, né, que são ésteres ruins, como acetato de etila. Então isso aqui não seria uma boa opção adicionar o ácido linoleico direto, né? Então, adicionando ácido linoleico lá naquele armazenamento da levedura também não é uma boa opção. Mais abaixo fala que para esse estudo, né, o óleo de oliva foi selecionado como ácido graxo insaturado no lugar do ácido linoleico, porque ele custa muito mais barato, né, tem uma disponibilidade para todos muito mais fácil e é uma escolha mais realística para a produção de cervejas. Então, o estudo em si vai refletir sobre os efeitos do azeite de oliva em substituição à aeração. Aí ele fala aqui sobre as fermentações, né, como é que eles fizeram. Então, como eu falei, aquele processo tem aquela primeira fermentação onde eles usam a levedura seca e depois dessa fermentação ser concluída, né, o fermentador é resfriado. Ó, depois da fermentação concluída, que não fala aqui, né, então o fermentador é resfriado, né, para armazenar o máximo de levedura possível
em 48 horas no cone. Então tem um cold crash ali, depois da fermentação, de 48 horas, e aí é armazenado uma quantidade X ali de levedura. Essa levedura então é colhida depois desse cold crash e é armazenada naquele outro tanque por mais 72 horas. Então por 3 dias aqui, né, ela é armazenada e depois reutilizada. Então olha só, termina a fermentação, deixa 2 dias em cold crash, retira e 3 dias depois fica no tanque de armazenamento em contato com o azeite de oliva, que a gente vai ver mais embaixo. 3 dias depois eles reutilizam a levedura e isso se repete aí por até 10 vezes, né? Ele fala que nesse estudo, né, teve um grau de viabilidade bastante alto, né, normalmente ali perto dos 95%, né, um pH ok e um IBU para esse teste próximo de 20, nessa receita base que eles fizeram aqui. Então eles falam aqui que o perfil de fermentação ele começa ali por volta de 15 graus e meio e aí vai subindo naturalmente até os 20 graus centígrados, né? E depois é deixado subir ainda até os 24 graus centígrados, provavelmente aqui num descanso de acetil, ok? Aí ele fala aqui o tamanho dos lotes, né? Começa com 360 hectolitros, para quem não sabe, cada hectolitro são 100 litros, então 10 hectolitros seriam 1000 litros, né? Então aqui a gente tem 36 mil litros, esse foi o lote menor. Depois foi feito um lote de 720 hectolitros e o terceiro e quarto testes, né, são 4 testes de experiência com lotes de 2.100 hectolitros. Ou seja, cerveja para burro, né, gente? É muita, muita coisa mesmo. Então vamos passando aqui mais. Chegando aqui neste tópico, então ele indica que o azeite de oliva foi introduzido naqueles tanques 5 horas antes do uso, né? Então 5 horas antes do uso, foi ali mais ou menos no começo, vamos dizer, ali da sua abraçagem, né? A inoculação do azeite na levedura seria feita ali mais ou menos no início da sua abraçagem, quando você vai se preparando aí para fazer a sua abraçagem, né? Que seria mais ou menos o tempo até você terminar tudo e inocular de fato a levedura na cerveja. E ele fala também que a quantidade foi aumentada após cada um desses testes, né? Foram feitos quatro testes, ele começou com um e foi aumentando a quantidade aí de azeite de oliva em cada um dos testes, né? Então, ele começa utilizando 15 miligramas de azeite para cada litro de levedura. Então, veja só, gente, isso aqui é uma quantidade ínfima, né? Ínfima. Se a gente está assumindo ali que a gente tem uma quantidade de 1 bilhão de células por ml, eu fiz uma conta rápida aqui, seria mais ou menos 0,4 miligramas de azeite para fazer ali 20 litros de mosto a 1050 de OG. Então é mais ou menos sujando um fio de palito, de dente ali, né? Não dá nem uma gota isso, é menor do que uma gota, uma quantidade mínima. Que depois isso aqui foi aumentando, a gente vai ver a quantidade final, que é a recomendada aqui no final do artigo, tá? Então começou aí com uma quantidade ínfima, depois foi aumentando. Aí ele fala aqui dos panelistas, né, a qualidade deles, fala do equipamento de cromatografia gasosa, que também foi utilizada, né? Como é que eles analisaram os dados analíticos, e começa aqui com os resultados do primeiro teste, né? Então, no primeiro teste, o azeite de oliva ele fez com que a fermentação demorasse 20% a mais do que a fermentação que foi tradicionalmente aerada com oxigênio, né? Então, demorou um pouquinho mais, ok? Mas todas elas terminaram com as células em alta viabilidade, as células não morreram. Então, vamos olhar aqui inicialmente os dados, resultados medidos das duas fermentações, né? Então, enquanto que a fermentação que teve apenas a introdução do azeite levou 140 horas para terminar, o controle, aquele que foi aerado, levou 117 horas para terminar. Então, como falado lá, 20% a mais de duração, né? A densidade final foi a mesma, a viabilidade das células praticamente a mesma, né? Muito próxima, e a persistência da espuma também, posso dizer que foi a mesma, né? A duração da espuma foi a mesma, ok? Então, dados assim iniciais muito próximos entre uma e outra.
E aí ele fala também que foi considerável aqui o aumento de ésteres, né, nessa braçagem, e que esse aumento de ésteres tem um efeito positivo, porque ele ajuda a mascarar efeitos aí da oxidação precoce da cerveja. Então, esse aumento de ésteres que deu essa fermentação com azeite de oliva foi até um ponto positivo, né? Porque, entre aspas, ajuda a aumentar a durabilidade aí da cerveja. Depois, tem a primeira análise aqui da cromatografia gasosa, que para quando a gente olha pela primeira vez não causa um certo espanto, porque a gente vê aqui, por exemplo, ó, que as fermentações com azeite de oliva, que são essas em preto, elas produziram 2 vezes mais, né, nesses pontos aqui, ó, aqui, subcompostos ruins. Então, olha aqui, ó, foi 2 vezes mais acetaldeído, 2 vezes mais, né, acetato de etila, mais de 2 vezes mais acetato de isoamila, né? 2 vezes mais hexanoato de etila. Então são de off flavors, né? Então desses off flavors aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 deles acabou gerando mais defeitos. Então, nossa senhora, a gente olha assim, parece que é uma bomba, né? Que ela gera um monte de off flavor. Porém, logo abaixo fala que a avaliação sensorial dos panelistas não perceberam diferenças significantes. Por quê? Porque esses valores alcançados ainda estão muito abaixo do perceptível, né? Então, mesmo que eles sejam aqui esses 4 itens 2 vezes mais, eles estão muito abaixo dos valores perceptíveis por nós. Então, ainda não gerando defeitos significantes na cerveja. Então olha que interessante, né? Depois a gente lê esses problemas aqui, né, mostrados matematicamente ou graficamente lá da cromatografia gasosa, quando a gente vai comparar a análise sensorial dos dois, a gente percebe, olha, que eles são muito próximos, né? A diferença é mínima entre uma cerveja e outra. A gente pode dizer que elas são virtualmente idênticas aqui, né? São muito próximas, né? Alguma coisinha mais se destaca, olha, veja aqui, ó, que o azeite de oliva nesse teste até aumentou aqui a sensação de lupulagem da cerveja, né? Aumentou aqui um pouquinho a percepção do hexanoato de etila, do sensorial, né? A amargor também foi um pouquinho menor. Então veja que elas acabaram dando resultados iguais. Então vamos fazer aqui a análise da segunda rodada, do segundo teste, no qual eles aumentaram a temperatura final de fermentação de 20 para 24 graus, né? Procurando aí que gerasse mais biomassa e ter uma fermentação mais rápida, ver se isso aceleraria. Então realmente ele acelerou, né, o tempo de fermentação das próximas cervejas, tanto aquela que foi aerada quanto aquela que teve introdução do azeite, e também que nesse segundo teste eles aumentaram 33% mais a quantidade de azeite, né? Então vamos ver aqui os resultados disso. Aparentemente teve uma ligeira melhora na duração da espuma da cerveja, né? E a viabilidade foi considerada normal para as duas cervejas. Então vamos ver aqui os testes iniciais. Veja que a fermentação, lembra lá que era 120 horas, né? Caiu aqui das duas, né? 79 e 90 horas, fermentou bem mais rápido. A densidade teve uma ligeira diferença, quase imperceptível, né? Com certeza no palato é imperceptível. A viabilidade da cerveja, olha que interessante, gente. Dessa vez a cerveja com azeite teve mais células viáveis do que a cerveja feita a aeração tradicional. Olha que incrível. E a persistência também da espuma também foi maior nesse segundo teste aqui, né, do que o controle, né? Incrível, já está se mostrando aqui em alguns pontos melhor o azeite de oliva do que o método comum. Novamente passou pela cromatografia gasosa e agora temos aqui, ó, 3 off flavors aqui, né, aparecendo na maior quantidade, mas não dobrando, né, apenas esse aqui que parece ser o dobro, outros aqui mais próximos, né, e os demais, né, semelhantes.
E novamente aqui, quando a gente olha aqui, né, que o hexanoato de etila sendo 95% maior, né, praticamente o dobro, os panelistas acabaram aprovando também as duas cervejas, mostrando novamente que a percepção sensorial deles é muito próxima entre uma cerveja e a outra, né? Algumas divergências aqui um pouquinho maior, um pouco mais de corpo, um pouco mais maltada, o hexanoato de etila aparecendo mais, né? Mas os demais fatores sendo muito próximos das cervejas. Continuando, veio aqui o terceiro teste, onde eles aumentaram. Desculpa, inicialmente aqui eles falam, né, que como nos testes anteriores teve um aumento significante de ésteres, né, e de álcools superiores, e os álcools superiores eles diminuíram comparados com o controle, indica que teve pouco crescimento celular com a cerveja que teve a introdução do azeite, né? E aí eles tentaram então aumentar ainda mais, ou dobrar a quantidade de azeite para ver se isso ajudaria na multiplicação celular aqui no terceiro teste. Então, analisando aqui os resultados do terceiro teste, né? Novamente aqui foi um pouquinho mais devagar a fermentação da cerveja com azeite. Aquela densidade, novamente aquela diferença de 2 pontos, né? Agora a viabilidade celular também diminuiu um pouquinho, olha, com a presença do azeite, a viabilidade celular baixou para 90%, enquanto do controle foi de 97%. Persistência de espuma praticamente igual, né? E o pH da cerveja também praticamente igual. Mais uma vez, análise aqui, ó, da cromatografia gasosa agora apresentou, ó, diferenças menores entre eles, né? Inclusive alguns ganhos aqui, ó, a parte aqui de álcool isomílico foi até melhor, né? DMS também produzido foi menor, se bem que DMS tem mais a ver ali com fervura do que propriamente dito com fermentação, né? E aqui mais uma informação. Assim, nesse terceiro teste, as garrafas foram guardadas em temperatura ambiente por 3 semanas, né? Mais ou menos ali imitando o que seria a vida da garrafa numa loja, num supermercado, onde ele está ali no expositor até que ele seja vendido. Então foi feita uma análise simulando aí o ciclo de vida da cerveja, né? E novamente o teste resultou em valores, né, dentro da normalidade. Então, após aqui as 3 semanas, eles fizeram análise de cromatografia gasosa, tudo dentro do normal, nenhum valor estourando, né? Apenas aqui algumas diferenças aqui do acetato de isoamilo, um pouquinho mais, do DMS já comentei. E aí, novamente, os estudos indicaram que o uso do azeite foi menos oxidativo, né? E em alguns estudos foi menos oxidativo, e em outros estudos indicando que o controle estava sendo menos oxidativo. Então ficava um pouco confuso aqui em relação aos estudos. Mas uma outra coisa interessante é que o mirceno ele acabou diminuindo 30% na cerveja em teste, ou seja, o poder aromático da lupulagem foi até menor na cerveja de teste do que na cerveja com azeite de oliva. Depois, na parte sensorial, se mostrou pouquíssima diferença, né, entre o teste e o controle, que os dados estatísticos são muito insignificantes, né, para mostrar essas diferenças, e novamente aqui o painel sensorial mostrando divergências muito pequenas, cervejas muito semelhantes aqui em relação ao que eles perceberam. Agora tem um dado interessante aqui, ó, que entre os 16 panelistas, 8 deles disseram que a cerveja de controle ela tinha gosto mais oxidado, né? 8 acharam que a cerveja de controle era mais oxidado e apenas 4 acharam que a cerveja com azeite estava oxidado. Então aqui indica que o uso do azeite realmente na maioria das pessoas teve um efeito de conservação, né, de prolongamento aqui da qualidade sensorial. E aqui novamente mais um gráfico desse de controle mostrando a extrema semelhança, né? E entramos aqui já no quarto teste. O quarto teste já foi um lote imenso, né, de 2.100 hectolitros, né?
A cerveja novamente foi armazenada aqui em 3 semanas em temperatura ambiente, e aquela que tem o azeite se mostrou novamente com uma sensação menos oxidativa do que o controle. De modo geral, a cerveja com o uso do azeite ao invés da oxigenação foi preferida pelo controle. De novo aqui aquelas diferenças gráficas, né, da cromatografia gasosa, né, apontando aqui somente agora dois itens com uma divergência maior, os outros mais próximos e o mediano. No quarto teste, novamente os painéis aqui sendo muito parecidos, né, uma divergênciazinha aqui no hexanoato de etila e aqui um pouquinho de adstringência, né, sendo que o controle foi um pouquinho menos adstringente, né, e uma sensação de amargo também de boca, mas muito parecidos, né? O primeiro logo com a cerveja fresca, né, cerveja fresca, e esse outro teste aqui com a cerveja com 3 semanas armazenadas em temperatura ambiente. Veja, né, que aqui no início fresca não tem nenhum sinal de oxidação, e aí a oxidação começa a aparecer, sendo que o controle produziu muito mais efeito oxidativo do que aquela cerveja com o uso do azeite. Depois aqui na conclusão, ele já apresenta alguns resultados, né, do qual eu destaco essa parte aqui maior. Então aqui na primeira frase ele diz que para uma fermentação tradicional pode ser usada a levedura apenas com o azeite de oliva, né, ao invés da aeração. Que esse processo causa alguns efeitos na produção de ésteres, né, de óleos que produção para álcools superiores, né, na duração da fermentação, no sabor em geral da cerveja, mas que é muito sutil, que a atenuação, pH e a formação de espuma não são afetados. O aumento do éster em todos os testes foi percebido, mas esse aumento não é ruim, pelo contrário, ele é uma coisa boa, né, e foi aceita aqui na banca de análise. Como eu já falei lá, esse éster ajudou até a controlar a sensação de envelhecimento da cerveja. Que o potencial oxidativo foi melhorado com os testes, né, comparado com o controle após 3 semanas de armazenamento em temperatura ambiente. Ou seja, que a cerveja ela durou mais, ela teve uma qualidade aí melhor, né? Mais aqui um pouquinho, quando fala aqui dos efeitos oxidativos. Essa frase aqui também é bem interessante, esse trecho, que embora a aeração seja universalmente aceita como uma prática, né, muito lógica, que eliminar esse passo seria uma melhoria significante para a resistência da bebida para a oxidação. Entretanto, isso faz mais sentido reduzir a exposição do produto ao oxigênio, né? E o aumento aqui da estabilidade do sabor promovida pela nova técnica. No final ele fala que a melhor relação de uso aqui do azeite foi de 1 mg para 25 bilhões de células. E isso daqui, como para fazer ali 20 litros de cerveja com mosto a 1050, a gente precisa de aproximadamente 180 bilhões de células, eu vou arredondar para 25, então a gente precisaria de aproximadamente 8 a 10 miligramas de azeite para fazer aí um lote de cerveja caseira, para a gente fazer 20 litros de cerveja 1050. Então esse aqui é o dado que a gente pode usar no cálculo de quanto de azeite que a gente precisa para fazer nossas cervejas, ok? E aí depois ele termina aqui dizendo algumas sugestões, né, e conclusões de outras coisas que poderiam ser feitas e a literatura citadas. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí da análise desse artigo, né, que essa sugestão do uso do azeite ao invés da aeração tradicional possa trazer bons testes e boas cervejas para vocês. Fico bastante aqui motivado a usar esse processo, exclusivamente esse processo, sem aeração, nas próximas vezes que eu fizer
o uso aqui de levedura líquida, né? No caso eu faço starter, então minha ideia é fazer o starter, né? No final do starter eu vou fazer a introdução do azeite, e aí sim, no final ali da elaboração da parte quente, né, e do resfriamento, introduzir ali o meu starter já com a presença do azeite para tentar fazer essa beleza de fermentação aqui da cerveja, ok? Então espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela paciência nesse artigo mais longo, nesse vídeo mais longo, e até a próxima, meus amigos, fiquem com Deus e até breve.